Sem as relações interpessoais, nós não crescemos, nós não evoluímos. Assim, e fugir disso é negligenciar a realidade. Porque não temos como fugir disso. Nós estamos o tempo todo com essas pessoas. Eu lembro que eu tive uma mentorada que ela tinha muitos problemas de ficar nos trabalhos que ela tinha. Todos. Ela sempre arrumava um problema com alguém. E claro que chegou em um dado momento em que ela falou, bom, eu vou abrir a minha empresa. Porque assim eu não dependo de nada nem de ninguém. Abro, fecho a minha empresa a hora que eu quero. Atendo quem eu quero. Escolho os meus clientes. E nós um dia numa conversa eu comentei com ela, eu falei, olha, lá também terão pessoas. Não, mas é diferente. É diferente, porque além de eu ter apurrinhação na minha empresa, ainda tenho com as outras pessoas, não dá. Para muita gente, isso dá muito certo. Se você está tendo resultados positivos, prósperos e consistentes, essa é uma outra métrica que a gente deveria fazer. Mas a pergunta é, como estão as relações atualmente? Essa foi uma pergunta que eu abri depois de alguns meses, que aí foi o tempo dela sair e ir para outra empresa e tal. E montar a empresa dela. Mamão com açúcar inicialmente, foi tudo lindo. Tipo, 6 meses depois, colapsou total. Mas assim, total. Realmente tinha muita dificuldade com os clientes. Brigava com os clientes, porque na cabeça dela, é o cliente que tem que me querer, porque eu faço um ótimo trabalho. Então, quer dizer, se tivesse se habilitado emocionalmente, desenvolvido algumas capacidades, algumas habilidades, lá atrás, tudo bem você sair da onde você tá, porque você enxerga que tem um problema, e ir para outro lugar. Até aí, ok. Nada de errado. Só que aquilo que eu deixei de exercitar dentro daquele cenário que era muito favorável para eu exercitar isso, já que eu tinha alguns problemas ali, eu poderia ali ter feito ali uma pós, um MBA dentro daquelas relações usando da empresa. Me capacitaria, me desenvolveria, aprenderia mais lidar com as pessoas, comigo e entender mais como eu posso, quais são as habilidades que eu preciso enxergar, porque, primeiro, para você poder entender as habilidades que você precisa desenvolver, você precisa enxergar que existe um gap, que existe uma lacuna, que existe uma falha. Nós somos cheios de falhas, que existem crenças que nos limitam. O que tipo de crença, no que eu acredito hoje que possa estar me limitando de eu ter melhores resultados, de eu ganhar mais dinheiro, de eu ter melhores condições, ou até mesmo de eu enxergar o momento exato de sair da empresa onde eu estou porque lá não tá legal e até mesmo montar meu próprio negócio. Qual é o problema? Nenhum. Mas você minimamente precisa pular para a próxima fase, minimamente entendendo exatamente quais são os seus reais gaps. Se nós não entendermos isso, vai ficar muito mais difícil. E aí você vai falar assim, Patrícia, então por que falar disso? Para que falar de relações interpessoais? Mais uma vez, porque é uma condição real, não adianta a gente fugir. Tudo bem, mas é século XXI e ninguém quer saber disso. Por isso que as pessoas estão colapsando. Por isso que o turnover nas empresas são grandes. Por isso que o chefe não aguenta o liderado não aguenta o chefe. A pessoa, o cliente não aguenta o fornecedor. O fornecedor não aguenta o cliente. As pessoas não estão conseguindo mais se relacionar. E as poucas pessoas que conseguem, obtêm sucesso. Obtêm uma boa carreira, uma boa remuneração, estão vendendo bem, estão comprando bem, estão se relacionando bem. Por quê? Porque tudo é relação. Olha, só a gente pensar assim. Eu não sei se você sabe, mas você conseguiria me dizer agora quais são as maiores necessidades humanas na atualidade? Tem um promotor norte-americano chamado Thomas Dewey, que ele traz 3 princípios básicos da necessidade humana. Sentir-se importante, ser reconhecido, ser valorizado, forte e importante. Tá dando para entender? Necessidades humanas. Então veja, aí você vai falar assim, tudo bem, Patrícia, eu estou num ambiente que eu não sou reconhecido, estou num ambiente que eu não me sinto valorizado e não me sinto importante, mas vamos olhar agora para dentro e fazer a seguinte pergunta: nós fazemos isso? Nós buscamos isso? Nós queremos nos relacionar bem com as pessoas?
Será que nós estamos dispostos a abrir mão? E aí, é claro que eu estou falando tudo isso, porque tudo isso está linkado aonde? Na visão romântica que nós temos. E quanto mais eu tiver visão romântica, mais eu vou sofrer com as minhas relações, sejam elas quais forem. Então eu queria que você anotasse uma frase. Se relacionar bem é uma competência. Grava isso, coloca lá no post-it, eu falo muito isso para meus mentorados. Anota, coloca no computador, na parede, assim, ó. Coloque em algum lugar aí. Patrícia, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu não gosto, eu vivo passando problema, as pessoas não me entendem. Aquele imbróglio. Eu sinto que eu tenho dificuldade. Tem gente que sente que ela tem dificuldade de se relacionar. Porque chega um momento das nossas vidas que a gente começa a prestar atenção. Peraí, mas para todo lugar que eu vou, com a maioria das pessoas, eu tava numa empresa, saí da empresa, montei uma empresa e tenho problemas relacionais. Eu estava numa empresa, fui para outra e tenho um problema. Sei lá, eu trabalho numa empresa que eu lido com clientes, eu lido com fornecedores e tenho alguns problemas. As pessoas não me entendem, elas não enxergam em mim uma assertividade. Mas você está passando isso? Você tem essa habilidade? Você se capacitou para isso? Tá entendendo? Quando eu falo que se relacionar bem é uma competência. Então a gente precisa entender o seguinte, visionários. Tudo que desejamos precisa ser conquistado. E isso a gente só faz através de pessoas. Você não consegue bons resultados, você não consegue ser melhor remunerado, você não consegue ficar rico, você não consegue ter melhores clientes, você não consegue persuadir, ser envolvente para trazer as coisas para você, se você não se relaciona bem. Ninguém é obrigado a engolir as pessoas de goela abaixo. Até para você poder entender o passo seguinte que você precisa dar, você precisa estar bem relacionado para você saber medir. Aqui dá, aqui não dá. Grava uma coisa. Se você agora que está me assistindo aqui ou que vai me ver depois, tiver doente, ou se sentir doente, ou se já adoeceu por conta de alguém, pode apostar no que eu vou dizer para você. É porque você se distanciou das suas forças e virtudes. Porque quanto mais próximos das nossas forças e virtudes nós estarmos, menos o outro vai nos afetar tanto. Então, para que a gente entenda isso que eu estou falando, nós precisamos reconhecer as dificuldades que nós temos. E aí, sim, peraí, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver? Caramba, eu preciso desenvolver comunicação. Preciso desenvolver persuasão. Não, eu preciso desenvolver resiliência. Não, eu acho que eu tenho que trabalhar um pouco mais em minha antifragilidade. Tá entendendo? São muitas habilidades que nós precisamos aprender a trabalhar para que nós possamos nos relacionar bem. O problema é que tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar bem nem consigo próprio. Tem dificuldade consigo próprio. Agora, tem um detalhe, porque se você estiver doente, ok? Vamos lá. Se você estiver doente, as chances de você buscar capacitação é muito pequena. Muito pequena. Por quê? Porque você não vai ter saco, porque você não quer, porque a sua visão ela vai estar assim, eu não tenho que mudar por conta do outro, eu não vou fazer por conta do fulano, eu não vou fazer por conta do cicrano, o cara que se dane, ele tem que mudar, eu tô de saco cheio, eu tô aqui ó, mal por conta das pessoas, ou seja, você vai ficar só olhando pra fora. Por quê? Porque você já adoeceu e não tá conseguindo enxergar quais são os pontos de força que uma vez que você estiver reconhecendo e que você ativar e se capacitar, como você... Porque assim, veja, você começa a... Quando você tá bem, que você começa a enxergar essas oportunidades, você passa a ver tudo de uma forma... Tudo bem, aquele ser humano é difícil, aquela situação é ruim, aquele cenário é desfavorável. Como eu posso me preparar para envolver aquilo a meu favor?